Será que todos os episódios recentes de Os Simpsons são ruins? Será que não tem nenhum que seja realmente bom? Povo de Springfield, eu sou Anderson Soares e no vídeo de hoje a gente vai discutir isso. Será que não existe episódio recente dos Simpsons que seja bom, que seja legal como antigamente? Então, eu vi um episódio chamado A Barriga de Lisa, que eu olhei e falei, peraí, os Simpsons ainda conseguem fazer bons episódios quando eles miram na coisa certa. Não é um episódio perfeito, mas é um episódio que eu gostei bastante e eu quero falar dele aqui hoje pra vocês, ok? Mas antes da gente começar, me diz você, o que você acha? Será que os Simpsons não faz nenhum episódio bom hoje em dia? Me diz aí nos comentários. Eu sei que tem muita gente que fala o seguinte, depois que a Disney comprou, só tem episódio ruim. Ok, respeito isso, mas eu vendo esse episódio, eu começo a discordar um pouco disso. Enfim, bora começar. Pessoal, eu tava vendo um episódio da 33ª temporada, né, que é a penúltima temporada dos Simpsons que foi lançada, e é a última que foi colocada lá no Star Plus, né, a 34ª ainda não tá disponível, e eu tava vendo um episódio que chama A Barriga de Lisa. E esse episódio, ele mexeu comigo de várias formas, e a maioria delas de forma até mesmo positivas, e as formas não positivas foram também no sentido positivo no fim das contas. Então eu vou discutir aqui com vocês a respeito desse episódio, mas eu quero começar falando o seguinte, que esse episódio, ele me lembrou o que exatamente faz os Simpsons um bom desenho, ou pelo menos fazia dele um bom desenho lá naquela época de ouro da série. Eu acho que os Simpsons sempre teve aquele humor refinado, divertido, rápido, que funcionava muito bem no início. Hoje em dia, às vezes não é tão engraçado como antigamente. Mas antigamente era muito engraçado e eu gostava muito. Mas tinha um detalhe a mais, uma coisa além disso, que é o seguinte, que é os personagens. Sim, os personagens dos Simpsons são personagens adoráveis. Principalmente naquela época, onde eles eram, pra mim, né, pelo menos, melhor escritos. A Lisa agindo realmente como uma criança de 8 anos, o Bart como uma criança de 10 anos, o Homer como um ser humano meio burrinho, mas ainda um ser humano de 40 anos, que trabalha, tem família, tem responsabilidades, mas que às vezes mete o pé pelas mãos, e além do mais, né, a Marge, né, que é uma mulher que às vezes é meio frustrada ali com a vida dela, que tem alguns problemas, mas tem que lutar dia após dia, né, para manter a família unida. E partindo disso, pra mim pelo menos, eu não sei você, eu acho que os melhores episódios dos Simpsons são sempre aqueles episódios que eles focam nos personagens e a gente acaba se importando. Às vezes são episódios que, se fossem outra série, seria um episódio de drama super denso, mas os Simpsons conseguem tratar a história daquele personagem, a personalidade daquele personagem, o arco daquele personagem com muita leveza e humor e, ao mesmo tempo, né, muita qualidade. E pra mim, ao meu ver, os Simpsons, com o passar do tempo, ele foi perdendo a mão porque ele foi abandonando isso, colocando muitas histórias em um episódio só e não sabendo explorar realmente esses personagens ou conseguir desenvolvê-los durante uma história. Porque, cara, vamos ser sinceros, né? A maioria dos episódios dos Simpsons, na verdade, hoje em dia, são 2 episódios de 10 minutos em um de 20. Porque eles ficam criando aquela coisa de, primeiro tem uma história toda confusa, que aí ela leva pra outra história, que aí é a história do episódio. E aí acaba não tendo tempo pra desenvolver porcaria nenhuma. Bem, apesar desse consenso, né, de que antigamente era muito melhor, e realmente é muito melhor, às vezes a gente esquece que, de vez em quando, os Simpsons solta um bom episódio. Eu falo que tem um episódio, acho que é da 25ª ou 26ª, que é o Boyhood. Pra mim é um episódio sensacional, é um episódio que ele vale a pena, ele não é melhor do que os episódios antigos, mas ele se aproxima bem desses episódios, em questão de qualidade. E quando os Simpsons tem esse foco, ele foca nos personagens e sabe tratar esses personagens com verdade, eu acho que os Simpsons ainda conseguem mandar bem. E é por isso que eu quero falar desse episódio, que é o episódio A Barriga de Lisa. Esse episódio, ele começa com a família Simpson indo para um parque aquático, né, um terma, sei lá como que chama aquilo, um clube, né? E eles estão indo principalmente porque o Homer, ele trabalhou nesse clube quando ele era mais novo e ele adorava rir das pessoas se machucando nesse clube, porque era um clube totalmente avacalhado, aquela coisa assim, aquela coisa bem de antigamente, que não tinha segurança nenhuma, não tinha regulamentação nenhuma, e as pessoas se machucavam e dane-se. As pessoas estavam se divertindo e se uma pessoa morreu ou uma pessoa quebrou as costas, não tem problema. Entretanto, quando eles chegam lá, o Homer, ele fica desapontado porque teve uma reformulação nesse clube, e esse clube agora é um clube dentro dos parâmetros legais esperados de um clube. Afinal, ali as piscinas são rasinhas, tudo é muito focado para crianças pequenas, e não tem nada muito emocionante, não tem aquela graça que o Homer via de quando ele trabalhava lá naquele lugar. Inclusive tem um momento maravilhoso que ele chega pra um cara e fala assim, você tá trabalhando aqui, tá ajudando as pessoas e nem tá chapado? Isso é um absurdo. E, cara, é um diálogo muito bom, né? Maravilhoso. E sendo bem sincero, essa primeira parte do episódio é muito engraçada, tem boas piadas, tem uma piada lá do Milhouse, que ele gosta de fraldas, aquela humilhação básica, né, que o Milhouse merece no episódio. Mas a história acaba ficando um pouquinho perigosa
quando o Homer inventa de ir no antigo tobogã gigante que tinha naquele clube, que tá abandonado, não tá mais em funcionamento, e leva o Bart e a Lisa pra descerem com ele. E cara, eles chegam lá no topo, a escada do lugar cai. Sim, a escadinha cai, então você imagina a qualidade que tá esse trem. E eles estão felizes, o trem não é nada seguro, eles estão ali pra morrer, mas dá tudo certo no final, e eles caem numa piscina, e eles acham que tá ok, ó, que bacana. Mas aí, entra um detalhe, a água onde eles caíram estava contaminada, porque não era a água que estava sendo usada ali, né, pro resto do clube. E isso deixa o Bart e a Lisa doentes. Primeiro, né, que eles vão ter vômito e diarreia, e a pele deles fica toda manchada, toda estranha, verde. Então eles ficam bem maus, e aí eles são levados para o médico, né, pro Dr. Julius, e lá eles são tratados com esteroides, sim, eles vão tomar um remédio mais pesado para poder recuperar os dois. E vai demorar algumas semanas, e vai ter um pequeno detalhezinho que é a ganha de peso. Aí, se você tá perguntando o que aconteceu com o Homer não fica doente na hora, ele fica doente depois, e aí ele passa mal no trabalho, e isso leva todo mundo a fugir da usina nuclear, porque ele começa a gritar por cima e por baixo, ou seja, ele tá vomitando, e... Inclusive, teve uma vez que um amigo meu e a namorada dele foram comigo num rodízio de hambúrguer, o que é uma ideia idiota, porque... Gente, não vai sair pra comer 500 hambúrgueres gigantes, não vale a pena. E a menina passou mal, e foi Homer Simpson, por cima e por baixo, por cima e por baixo. Bem, as semanas passam e começa o primeiro dia de aula. E aí, a gente vê a Lisa e o Bart. E os dois estão gordinhos, assim, eles deram uma inchadinha, estão grandinhos, estão bem barrigudinhos. E cara, eu vou te falar uma coisa, eu vi a Lisa gordinha, eu achei ela tão bonitinha assim. Aí que eu falo, cara, pra mim, a beleza do Bart e da Lisa é quando eles são tratados que nem crianças. E ver ela gordinha, como uma criança que ficou gordinha, é uma coisa tão natural, uma coisa assim que é tão dia a dia nosso, né? Pô, quem não tem uma criança na família que já ficou gordinha, ou foi uma criança que ficou gordinha de repente, a gente sabe como que é. E eu sei que as crianças às vezes podem ficar sem graça, mas fica tão bonitinha, fica uma gracinha, né? Uma menina pequenininha dessa. Mas tá, o problema não é que a Lisa tá gordinha, o problema é que a Marge Simpson comenta que ela tá gordinha. Ela não tem má intenções ali, mas ela fala. E aquilo marca a Lisa de um jeito, porque aí até parece, né, chunk, é tipo um gordinha em inglês, aparece gigante, escrito assim, pedra, dentro do consciente da Lisa. E aí os divertidamente lá dela ficam, ai meu Deus, que é isso? E começa o desespero, aquilo começa a perturbar a cabeça da Lisa. E bicho, eu sei exatamente como ela se sente, eu sempre fui gordinho, já te passei por muito problema disso, principalmente com família, parente, pai, coisa que fala, coisa que não deve, né, uns debilóides, enfim. Mas fala, e a gente se sente mal. Ah, mas a pessoa tem que se aceitar. Não é assim, não é fácil se aceitar. Aí tem gente que fala, a pessoa é muito frágil. Peraí, bicho. Às vezes tem coisa aí que tá mexendo com você e você nem sabe. As pessoas são frágeis mesmo. Tem gente que aparenta ser mais forte, mas a verdade é o seguinte, por dentro, de certa forma, pra algumas coisas, todo mundo é frágil. E aí você pega uma menina, uma garota, e de repente ela percebe que tá gordinha, ela era antes magrinha. E a gente sabe que a Lisa tem problemas de autoestima. Ela ouve aquilo, ela tá voltando pra escola, ela começa a ficar desesperada, insegura com o corpo. Eu não posso nem entender, eu posso apenas imaginar o quanta dor ela tá sentindo ali. Porque, cara, é sério, o psicológico da gente mexe com a gente com força. E a Lisa, ela fica mexida, ela vai pra escola, ela começa a ouvir as pessoas falando, e ela começa a trocar palavras, pensando que tá ouvindo gordinha de tudo que é lugar. E aquilo vai deixando a Lisa cada vez mais angustiada. Ao mesmo tempo, o Bart, que não liga pra nada, ele tá gordinho, o pessoal zoa ele, e aí ele se gaba que ele tava usando esteroides. E aí, por conta disso, o Jimbo, o Nelson, os amigos deles lá, né, chamam ele pra ir num lugar secreto que tem dentro da escola, que é um lugar pra fazer musculação. E o Bart vai lá, vou fazer musculação, os meninos tudo treinando errado. E eu já vou adiantar o seguinte, eu nem vou ficar adentrando muito na história do Bart, porque ela é uma história muito engraçada. As cenas deles treinando tudo errado, e aí, ver os meninos lá treinando tudo errado, e conversando, comendo bobagem, achando que vai ganhar peso, que vai ganhar músculo, né? É engraçado, é muito engraçado. Entretanto, porém, eu achei que essa parte, no fim das contas, não leva pra lugar nenhum, e não acrescenta em nada a história. Porque o Bart ali, no final, ele fica triste, né? Porque os meninos arrumam umas namoradas, ele acaba percebendo que ele é uma criança, fica excluído, mas acaba por aí. Então, já disse o que acontece na parte dele, e a gente vai deixar pra lá. Continuando, a Lisa vai lá pra casa, e ela fica perturbada com aquilo. E a Marge, ela continua falando coisas que vão perturbando a Lisa. E aí eu vou até adentrar um detalhe. Eu vi esse episódio dublado. Normalmente eu fico alternando entre episódio dublado, episódio legendado. E esse eu fui ver dublado. E aí, não estou criticando a dublagem. Eu estou só expondo um fato. Esse episódio, por ter
o uso de palavras que estão grafadas na tela o tempo todo, né? Porque, tipo, ela é chamada de gordinha, não aparece gordinha, né? Aparece chunk em inglês. Por conta disso, eu achei que a tradução, ela ficou prejudicada porque ela não conseguia encaixar, porque a piada tá muito visual. Então, realmente, assim, é uma dificuldade que não tem como contornar. Uma pena, mas no geral, a dublagem do episódio tá boa. Voltou lá, aguinha! Como eu disse, né, a Marge, ela continua falando coisas que são insensíveis pra Lisa, e a Lisa vai se sentindo mal. E aí chega o ponto que a Lisa, ela é levada pela Marge pra uma loja de roupa infantil. E a Lisa, ela fica louca pra comprar uma blusinha. E ela fala, ai mãe, compra pra mim. E a mãe vai lá, pega pra ela. E é aquela coisa, né, a roupa, quando é pra criança mais nova, né, é aquela coisa, é roupa pra 8 anos, 9 anos, 10 anos, que é meio maldade, né, mas enfim. Eles vão lá e pegam uma roupa de 8 anos e fica muito apertada na Lisa. A Lisa fica parecendo a Maggie, naquele episódio que ela aparece de Baby Luke dançando com uma latinha de refrigerante. Tá igualzinha, porque a barriga da Lisa parece um sanduíche. E nisso, a Lisa, ela fica muito mal, ela fica muito triste usando aquela roupa, porque ela fala, não tá bem, não quero usar, não sei o quê. E aí o pessoal da loja fala, vou pegar uma... Inclusive a Shauna, que tá lá, né, que é a atendente, ela fala, não, vou lá pegar uma roupa maior, uma roupa 10 anos. Preciso de uma roupa 10 anos. Uma roupa 10 anos. E aquilo ali, cara, mexe com a Lisa de um tanto. Depois ela vai lá, pega um vestido, e aí um vestido horroroso, coloca na menina, não tem nada a ver com a menina. E eu vou pôr aqui uma adenda, é uma parte que mexe comigo, cara. É uma parte que mexe comigo, bicho. Eu adoro roupa estilosa. Não que eu entenda, não que eu saiba me vestir muito bem. Mas eu gosto dessas roupas estilosas, roupa na moda. Mas o que acontece? Não é toda roupa que cai bem em todo mundo. Então, sei lá, eu sou meio feio, o corpo é estranho. Eu coloco uma roupa mais bonitinha, eu fico horroroso. Se a roupa tiver que ir pra dentro da calça, pior ainda. Nossa, fica aquela coisa, né? Sei lá, parece o Zé Gotinha depois que caiu no Rio Tietê. É um trem horroroso. Bem, nisso, a Lisa, ela fica muito triste, ela fica muito chateada e ela começa a fazer birra, brigar, ela começa a empurrar as coisas na loja. E a Marge, ela tem que pegar a menina, pôr no ombro e levar ela e ela tá... Bicho, na moral, eu achei essa uma das melhores cenas de Os Simpsons em muito tempo. Porque, cara, eu sempre falo isso aqui no canal, vocês sabem. Eu falo, o legal é ver a Lisa e o Bart agindo como crianças de 8 e 10 anos. E quando eles lembram disso e fazem eles agirem desse jeito, tendo birra, fazendo coisa errada, eu acho que fica muito mais legal. E esse episódio a gente vê uma Lisa machucada, que ainda é uma garota inteligente, mas ainda, acima de tudo, é uma garota de 8 anos. Chegando em casa, a Lisa não explica o que acontece, ela bate porta, vai pro quarto dela. Inclusive tem uma cena da Marge falando assim, nessa casa a gente não bate porta, aí ela bate a porta depois. Super coisa de mãe. E aí o Homer, ele olha assim, rapaz, o que tá acontecendo? Inclusive o Homer, eu não sei o que aconteceu, se ele foi tratado com o mesmo remédio, porque ele não engordou, ele tá a mesma coisa, né? Mas ele já é gordo, né? Aí ele chega lá no quarto pra conversar com a Lisa, que ele fica preocupado. E aí a Lisa fala, né, que a mãe dela, né, chamou ela de gordinha. E o Homer fica, nossa, o Homer percebe, não, isso é errado, não é legal o pai ou a mãe, né, comentar da aparência do filho, principalmente de uma forma negativa, né, que vai deixar a criança chateada. E aí o Homer, ele tenta acalmar a Lisa, explicar a situação pra Lisa, mas aquela coisa, né, o Homer, coitadinho, é meio estúpido. Apesar que ele fala uma coisa que eu acho bem legal, né, que a Lisa fala assim, como que eu vou fazer pra eu não ligar pro que os outros pensam? Aí o Homer fala, mas não tem como, você vai se importar com o que os outros dizem? Porque você é humano, se você não fosse humano, você conseguiria. E aí, eu achei uma frase bem legal, bem colocada, até muito inteligente pro Homer dizer isso, mas no fim das contas, né, a partir disso ele tinha uma ideia, que o raciocínio é meio de jirico, mas o raciocínio foi até bacana, que ele pensa, né, na Pat e na Selma, pra chamá-los, né, pra elas ajudarem a Lisa. Bem, as tias da Lisa, né, a Pat e a Selma, pegam a Lisa e levam ela pra conversar com ela e explicar, né, que ela não precisa ligar pras coisas, e vai dando uma terapia ali de choque, né, pra acolher a garota, pra garota ficar menos sensível contra aquele assunto. E aí até rola uma paródia lá do Age of Aquarius, que é a música lá daquele filme, né, o Hair. Eu adoro esse filme é legal demais. Se você não viu o Hair, se você gosta de musical, vai lá assistir, que é bacana. Mas aí eles pegaram aquela música, né, Age of Aquarius, que também tem uma paródia lá no Virgem de 40 anos, e elas cantam aqui uma versão, né, contando, né, sobre o corpo delas. E é legal que elas mostram lá o corpo da Pat e a Selma, que sempre foram tratadas como mulheres feias na série. Elas, até porque elas não ganham um corpo muito absurdo, não. Elas ganham um corpo, assim, normal. Corpo de mulher que, tipo, da idade delas, é super comum.
E, cara, não vem nem falar que são feias, não. Pô, normal, cara. O dia a dia é isso, cara. Ou você acha que sua vida vai ser só com mulher modelo? Assim? Não, cara. Pô, não é assim, né? Ah, eu vou até adiantar aqui. Eu sei que tem gente que vai reclamar, falando, ficou horrível porque teve música. Eu sei que tem gente que fica pé da vida quando tem música nos Simpsons. Eu também não achei que precisava, mas eu achei a piada ok, legalzinha. Eu fiquei preocupado quando eu vi, porque eu pensei que o episódio ia virar musical até o final. Tipo assim, ficar só música. Até que não, tem mais uma musiquinha lá depois, né, do Bart, que é mais ou menos uma música, mas depois acaba. Voltando pra casa dos Simpsons, a Lisa, ela chega, ela tá mais tranquila, mais relaxada, e aí a Marge, ela descobre o que aconteceu, vai conversar com a garota, e aí a Marge, ela não para, bicho. Ela chega e fala assim, não, ainda bem que você tá bem agora, e além do mais, né, rapidinho você vai emagrecer, porque você já parou de tomar um remédio, e aí logo você vai ser a minha garotinha linda e perfeita. E aí, bicho, aí é um negócio, bicho. É criança, bicho. Criança é uma esponja. E criança, ela chupa tudo. Tudo que você fala, ela tá captando ali. E aí, bicho, quando você critica muito, você faz mal pra criança. E eu tô falando, eu sou uma criança que foi muito criticada. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu escrevi um livro. Aí sabe o que meu pai falou? Ele pegou o livro e leu. Ele virou pra mim e falou assim, o livro é muito bom, mas eu não acredito que foi você que escreveu. E eu vi depois no computador dele, no Google, a parte do meu livro. Ele pesquisou no Google pra tentar achar o meu livro online, pra ver se eu tinha copiado de algum lugar. É assim que você cria um ser humano inseguro. É anos de terapia, que eu não fiz ainda, eu tenho que fazer. Mas terapia, cara, eu não fiz. Mas então, quando a Lisa ouve o elogio, né, o semi-elogio ali, ela também vê aquilo, e aquilo ali aumenta o chunk dentro da mente dela, porque aquilo ali começa a criar expectativa nela. Pô, agora tem que ser perfeita, como que eu vou fazer isso? Porque isso foge das mãos da pessoa. Pô, eu tenho que ser linda e perfeita? E se eu não conseguir? Tô fodida. E cara, é mesmo. Você não pode fazer elogio gerando expectativa. Daí em diante, a Lisa, ela vira uma garotinha rebelde. Ela começa a ficar mal-humorada ali com a Marge. E elas vão lá junto, né, comprar um instrumento pra Lisa. Ela até aparece depois com um trombone. Eu não sei se aquilo ali, tipo, tinha uma coisa maior, né, mais cenas e acabou sendo cortado. Mas eu imagino que a Lisa, ela tava meio que numa onda de, vou fazer alguma coisa bem irritante. Eu vou ser exatamente o contrário do que minha mãe disse. Eu não vou ser nada perfeito, não vou ser nada linda, eu vou ser feia e chata. Eu acho que a ideia que passou ali na cabeça da Lisa é isso, só que eu acho que o episódio não conseguiu desenvolver tanto essa parte. Mas ainda na loja de instrumentos musicais, a Marge, ela conversa com a mãe do Milhouse e ela dá uma dica da Marge, né, levar a Lisa pra fazer terapia. E a Marge, ela ouve aquilo e fala, pô, levar minha filha então pra fazer terapia. E as duas participam de uma sessão de hipnose, né, pra ajudar ali no tratamento, né, fazer uma viagem pelo consciente das duas. E aí a Marge percebe o erro que ela cometeu com a Lisa, ela começa a entender, e ao mesmo tempo elas viajam também pro consciente da Marge, fazendo uma regressão, voltando no passado e percebendo que a mãe da Marge, de certa forma, também fez a mesma coisa com a Marge quando ela era pequena. E aquilo ali deixou a Marge também traumatizada, e aquilo ela não sabia, mas aquilo ali perturbou ela a vida toda. E aí a Lisa percebe, né, que a mãe dela passou pela mesma coisa e que ela reproduziu um comportamento, mas não foi por maldade. E ela também acabou percebendo que a Marge estava arrependida, que ela não queria ter feito aquele mal pra filha. E cara, o episódio termina e eu olhei e falei, pô, que bacana, cara. É um episódio maravilhoso? É um episódio incrível? Não, não é um episódio maravilhoso. Não acho que ele é, tipo, top 50 episódios dos Simpsons, não. Top 100, também não acho que não. Mas é um episódio bom, cara. É um episódio bacana. Tem coisas que eu mudaria? Sem dúvida. Eu acho que a história do Bart, eu acho que ele poderia ser totalmente esquecida. O Bart poderia participar ali, uma cena aqui e ali, e, sei lá, nem colocava que ele ficou gordinho bem, e focasse só na Lisa, pra desenvolver mais, desenvolver um pouquinho melhor. Talvez pudesse até tirar aquela cena da Pet da Selma, pra poder focar em outras coisas. Mas eu achei um episódio, assim, corajoso, que ele não tenta criar, sei lá, uma história maluca, sei lá, do Homer, vai tentar abrir um parque aquático no fundo da casa dele. Não tem uma loucura dessa. O Homer, ele participa pontualmente, mas é isso, ele não tem uma história dele. O Bart tem a historinha dele, mas é bem curtinha. O foco é a Lisa e a Marge. E eu achei que o jeito que eles trataram, as questões que eles trouxeram, né, durante o episódio, são questões bem interessantes. Então, no fim das contas, eu fiquei feliz, eu fiquei satisfeito com o episódio. E como eu disse, não é o melhor episódio da série, não é um dos melhores episódios da série, mas é um episódio que eu achei pelo menos decente, que eu me diverti, achei que ele teve boas piadas. Eu acho que se os Simpsons focassem nesse tipo de episódio onde ele explora os personagens, sem criar ramificações demais pra ficar preenchendo o tempo, eu acho que os Simpsons só tem a ganhar com isso. Mas agora eu quero saber de você já viu esse episódio? Conhecia esse episódio?
O que você acha desse episódio? Me diz aí nos comentários. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Lembrando, né, que eu fiz um vídeo falando se a Liz deve ficar com o Nelson ou com o Milhouse. Clique aqui para assistir caso você não tenha visto. E, pessoal, valeu, até a próxima e tchau!